Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live onde eu estarei respondendo as dúvidas que vocês me enviam por direct, que vocês me enviam por e-mail. Eu estarei aqui todas as segundas-feiras para responder as suas dúvidas e os seus comentários. Então, fique à vontade para me enviar aqueles questionamentos. Às vezes você assistiu algum vídeo meu e teve alguma curiosidade, ficou com alguma questão. É só me enviar que eu vou ter a maior alegria de responder você. E hoje eu vou começar respondendo a dúvida da Dani Oliveira. E se você não me mandou ainda por direct, se você quiser deixar aqui nos comentários, no final eu dou uma olhadinha aqui e volto respondendo. Combinado? No final, tá bom? A Dani Oliveira me perguntou o seguinte: vocês estão me ouvindo bem? Tá ok o som? Me dá um joinha aí, quem tá me ouvindo. Vamos lá. Muito bem. A Dani me perguntou: suplementos de vitaminas atrapalham o emagrecimento? É um mito pensar que vitaminas, nutrientes podem te levar a ganhar peso. Mas isso se deve porque muito se usou e ainda existem medicamentos para aumentar o apetite para crianças e até para adultos, né, quando estão com deficiência de apetite, onde misturam-se vitaminas com medicamentos. E por que mistura medicamento com vitamina? Porque quem está com falta de apetite geralmente estará com deficiência de nutrientes, já que essa pessoa provavelmente não estará ingerindo alimentos na quantidade adequada, certo? Bem, acontece o seguinte: vitaminas não aumentam o apetite. Porém, a falta de vitaminas, a deficiência de vitaminas pode sim atrapalhar o apetite, gerar uma certa falta de apetite. E aí, quando há uma reposição desses nutrientes, o que acontece? O apetite pode voltar ao normal e assim causar uma impressão de que foram as vitaminas. E realmente foi o ajuste, né? O equilíbrio do metabolismo e das vitaminas. Mas elas em si, muito se falava sobre o complexo B, né? Vitamina B12, aumenta o apetite. Mas não é isso. É que a falta de algumas vitaminas podem sim diminuir o apetite. Ok? E a deficiência de vitaminas também pode atrapalhar o seu emagrecimento, porque todo o nosso metabolismo, as enzimas que estão relacionadas à oxidação de gordura, à lipólise, precisam de vitaminas e minerais. Então, a deficiência pode sim atrapalhar o emagrecimento, ok? Bom, outra pergunta que eu recebi por direct foi da Helena Guiar, que foi a seguinte: por que algumas pessoas emagrecem quando ficam tristes ou ansiosas demais? A gente fala muito aqui o quanto a ansiedade pode levar ao ganho de peso, né? Mas ela também pode realmente atrapalhar o apetite, né? Trazer uma certa angústia e isso levar a pessoa a comer menos, de fato. Tanto a tristeza como a ansiedade, a depressão afetam sim o nosso apetite. A tristeza, é importante entender a diferença entre tristeza e depressão, ok? Tristeza é quando você tem uma causa, você sabe a razão por que está triste. Então você dá nome para ela, né? E geralmente ela é passageira, um período de tristeza que você passa, ok? E esse período de tristeza realmente diminui o apetite. Você fica um período sem comer ou diminui muito a sua ingestão de alimentos e emagrece, consequentemente. A ansiedade, principalmente quando está relacionada ao medo,
a angústia, quando você fica em um estado de tensão pela ansiedade, você também tem uma diminuição do apetite por causa de alguns hormônios, principalmente a noradrenalina, que é liberada e você fica em estado de alerta todo o tempo. Isso reduz o seu apetite. Agora, nós não podemos deixar de considerar e de dizer aqui o quanto o estado de tristeza é um estado onde você perde a alegria de viver, você perde um pouco do convívio social. Muitas pessoas, quando estão tristes, se isolam, né? Elas evitam o contato social, os eventos familiares, por exemplo. E isso também gera um emagrecimento, porque não são lá nos eventos sociais, nas reuniões, onde a gente é mais desafiado com a quantidade da comida. Geralmente são as ocasiões, os lugares onde a gente tem uma maior ingestão de alimentos. Com a privação desses eventos, pela tristeza, pelo isolamento, naturalmente a pessoa vai comer menos. Então essa também pode ser uma das causas que geram o emagrecimento quando se está em um período de tristeza, ok? Além disso, muitas pessoas se sentem tristes e, pela razão que for, pelo que estiver acontecendo na vida, no fundo sentem uma certa culpa por algo que aconteceu. E esse sentimento de culpa pode levar a pessoa a se autopunir. E uma forma de punição é se privar do alimento. Gente, alimento é vida. Quando você escolhe um alimento para colocar dentro do seu corpo, você está ou colocando vida ou tirando vida, dependendo do alimento que você escolhe. No estado de tristeza, onde a pessoa está se punindo, ela está inconscientemente se privando da vida. Ela quer se privar da vida para se punir. Então, ela é levada inconscientemente a evitar o alimento. É uma forma de punição mesmo. Além disso, a pessoa fica apática. No estado de tristeza, a pessoa está apática, sem vontade, ela não tem prazer também com a comida. E assim vai ingerir menor quantidade de alimentos, menor variedade de alimentos. E olha, quanto menos você come, menos apetite você tem. Isso é algo importante para você observar, porque se você está num estado agudo de tristeza, ou seja, um estado transitório de tristeza e está inapetente, a tendência é que isso vá passando e o seu apetite volte à medida que você vai conseguindo lidar melhor com essa tristeza, ou ela vai se diluindo, né? Vai passando ao longo dos dias. Porém, se você caminhar para, por exemplo, uma depressão, onde o seu apetite vai cada vez mais diminuindo, observe, porque é o caso de medicamento, procurar ajuda profissional para que o seu apetite volte e até haja uma suplementação nutricional em termos de uma comida, uma refeição suplementada, para que a sua saúde não seja prejudicada de uma forma geral. E assim o seu apetite volte gradativamente. Quem está em estado de tristeza, quanto menos comer, menos apetite terá, ok? É uma adaptação do corpo, tá bom? Então, observe isso. O que acontece também com algumas pessoas que estão ansiosas ou em um estado de tristeza por questões diversas possíveis na vida, é uma negação da fome. Nem sempre é falta de apetite. Pode ser negação da fome. Como que isso acontece, Paulinho? Por exemplo, quando você está muito ansioso, está muito preocupado, muito preso no pensamento, com preocupações, ou você está curtindo aquela tristeza, você não escuta os sinais do seu corpo. Ou você escuta e deixa pra lá, tem coisa mais importante para me envolver. E tá tão envolvido naquilo, tão no modo automático, que você não percebe a fome. E aí a fome passa, porque ela passa quando você fica muito tempo sem comer, essa fome, ela vai passando. E aí quanto menos você come, menos você quer comer. Afinal, você está em estado de apatia, negando a fome. Você
tá sem vontade de nada na vida. Então vai gerando um ciclo vicioso. E é claro, gente, que tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é muito individual. Cada pessoa lida de uma forma diferente. A ansiedade, por exemplo, de forma crônica, ela provavelmente vai gerar um estado de compulsão alimentar. Então veja que há formas diferentes de ansiedade e a tristeza também caminha para a depressão. Então, em cada fase e em cada pessoa, essa reação vai ser diferente. Esteja atento para buscar ajuda profissional, ok? Bem, me perguntaram também, a Tatiane Carvalho me perguntou assim, como emagrecer de forma rápida? Ah, ninguém quer saber essa resposta, né? Nessa época do ano, então. Agora é o seguinte, como emagrecer de forma rápida? Rápida quanto? Porque para algumas pessoas emagrecer 10 quilos em 6 meses pode ser rápido, enquanto para outras emagrecer 2 quilos em 1 mês também pode ser rápido. Então é importante observar isso, o tempo que você considera rápido e a quantidade de peso em quilos, né? E também vai depender de onde você está, em que fase do seu emagrecimento, como estão os seus cuidados com a sua saúde de uma forma geral, como o seu corpo funciona, como estão os seus hábitos alimentares, seu estilo de vida hoje. Então, a velocidade de emagrecimento ou as estratégias que você deve usar para emagrecer faz toda a diferença dependendo dessas questões. Mas eu preciso deixar claro o seguinte, emagrecer rápido é bom, porém não existe milagre. Todo emagrecimento rápido demais provavelmente virá seguido de uma recuperação do peso, ou seja, emagrece rápido, engorda rápido de novo, recupera geralmente o que foi perdido. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é isso. Agora, a melhor maneira de emagrecer e manter o peso, ou seja, emagrecer de uma forma duradoura, é aquela que acontece de forma gradativa. Esse gradativo pode ser numa velocidade melhor? Pode, mas eu não estou falando de emagrecimento milagroso, de pílula mágica, de alguma estratégia que você faz e que você vai ver resultado em uma semana, e como eu disse aqui, o tempo vai depender de cada pessoa, é claro. Bom, agora, se você quer melhorar o aspecto do seu peso de hoje, você quer, por exemplo, chegar lá nas férias em janeiro, num estado estético melhor, ou se sentindo um pouco mais leve, você pode sim usar algumas estratégias, algumas mudanças, tanto na sua alimentação como no seu estilo de vida, que você vai sim ter resultados quase que imediatos. Ok? Então, fique claro que eu não estou falando de nenhuma dieta milagrosa e nenhuma pílula mágica. O que eu vou dizer para você aqui são estratégias que você pode usar e que o seu corpo vai agradecer imediatamente. E aí, o quanto você vai emagrecer, o que isso vai refletir em peso ou esteticamente quando você olhar, vai depender de todos os seus aspectos biológicos individuais, né, e do seu estado atual. Então vamos lá. Tatiane Carvalho, que me perguntou como emagrecer de forma rápida. Eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer já para já conseguir um efeito, um bom efeito no seu corpo. Você precisa eliminar açúcares, todos os tipos de açúcares. Doces, guloseimas, açúcar mascavo, rapadura, todas as formas de açúcares, mel, melado, todos os tipos de doces. O açúcar é algo que facilmente você pode tirar da sua alimentação.
facilmente, entre aspas. Claro que isso é um desafio, mas quando você quer resultado rápido, você provavelmente está um pouco mais motivado e pode ficar um tempo sem esse tipo de alimento. Aliás, o seu paladar, o seu corpo, a sua saúde vão agradecer, ok? Então, se quer resultado rápido, a primeira coisa para eliminar, açúcar. Segunda coisa, carboidratos refinados. Quais são os carboidratos refinados? As farinhas brancas, pães, massas, biscoitos, tapioca, bolos, ok? E isso você deve diminuir drasticamente na sua alimentação se você quer um resultado rápido. Álcool, bebida alcoólica. O álcool promove um edema no seu corpo imediato. Então, se você tira o álcool por um tempo, o seu corpo vai responder rapidamente. E isso vai trazer um efeito estético muito bom. E o contrário também é válido, né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Quando você ingere a bebida alcoólica, o seu corpo, o álcool causa um edema imediato no seu corpo, te levando à sensação de ganho de peso. E aí muitas pessoas, né, fazem aquele esforço antes das férias, antes de ir pra praia, eliminar álcool, eliminar açúcar. Chega lá na praia, no primeiro dia, bebida alcoólica, né, aquela batidinha cheia de açúcar. O que vai acontecer? Edema, aquela sensação de inchaço, né? A celulite vai ter uma aparência maior pelo edema. Então, muito cuidado com essas restrições drásticas e depois essa volta também muito rápida e também em grandes volumes. O ideal é que a gente fizesse a redução gradativa e depois a introdução também gradativa em até um certo nível. Então, ingerir pouco açúcar, pouquíssimo carboidrato refinado e bebida alcoólica em pequena quantidade, eventualmente, não é problema nenhum, ok? Então, o ideal seria diminuir gradativamente e depois reintroduzir gradativamente, mas nós estamos falando aqui de uma situação onde queremos um resultado mais rápido. Então, é preciso, sim, eliminar esses alimentos, né, essas bebidas, os açúcares, os carboidratos refinados, para que você tenha um efeito principalmente visual estético, ok? Bem, elimine também excesso de gorduras, então frituras, gorduras de má qualidade, escolha as gorduras de boa qualidade para sua alimentação no dia a dia. E reduza, se possível, o volume de cada refeição. Então, eu não estou falando aqui para você sair cortando refeição e ficar com fome, não. Reduza o volume de cada refeição. Talvez, só de diminuir os carboidratos refinados, provavelmente essa redução já vai acontecer, não é verdade? Uma dica muito boa também é reduza o consumo de carnes vermelhas. Para um resultado mais rápido, se você reduzir as carnes vermelhas, você vai perceber um bom efeito. E aí, tá, então a gente falou do que precisaria eliminar. Mas e aí, então, o que nós vamos colocar no lugar disso tudo? Você vai ingerir bastante água. Água na quantidade que o seu corpo precisa, porque normalmente, de forma instintiva, a gente bebe muito menos água do que o nosso corpo, nossa fisiologia necessita. Então, intensifique a ingestão de água ao longo do dia. Não estou falando aqui para você beber 1 litro de uma vez, não, é gradativamente ao longo do dia e até 2 horas antes do seu horário de dormir, para que o seu sono não seja perturbado pela vontade de urinar, ok? Mas aumente a sua ingestão hídrica ao longo do dia. Aumente o consumo de vegetais folhosos, principalmente os verdes escuros, então couve, agrião, rúcula, chicória, tá bom? E os vegetais classificados como brássicas, que são brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, aspargos. Esse grupo de alimentos tem alto poder de antioxidante,
anti-inflamatório, de eliminação de toxinas do nosso corpo. Isso vai favorecer muito esse aspecto, né, essa melhora da qualidade da sua saúde de forma bem rápida. E aumente o consumo de carnes brancas, porque você vai estar diminuindo carnes vermelhas, então consuma mais peixes, ovos, carne de frango, ok? Assim você vai ter uma boa diminuição, tanto da quantidade de calorias totais, mas principalmente você vai estar ingerindo boa qualidade de calorias, boa qualidade de nutrientes. O seu corpo vai agradecer muito. Ele vai responder quase que imediatamente se você fizer esses ajustes que eu acabei de dizer para você, ok? Vamos para a próxima pergunta. Tiago.bjj me perguntou assim: low carb é uma dieta boa para lutadores? É o seguinte, dieta low carb pode ser boa para lutadores, sim. Principalmente porque sabemos que há uma fase pré-campeonato, por exemplo, onde o atleta precisa reduzir volume corporal, peso corporal principalmente. E nesse caso a dieta low carb vai favorecer muito. Agora precisamos deixar claro aqui que a dieta low carb ela tem níveis, vamos dizer assim, tem intensidades de restrição do carboidrato. Abaixo de 50% de carboidrato na sua alimentação já é considerado uma restrição, uma dieta baixa em carboidratos. O atleta, de uma forma geral, mas principalmente aqueles atletas que precisam de força e resistência e explosão, como é o caso de lutadores, precisam de carboidrato na alimentação. Principalmente pré e pós-treino, ou pré e pós-luta, competição. Então, low carb pode sim beneficiar lutadores, mas precisa saber em que fase que vai ser isso e em qual intensidade de restrição esse carboidrato. Vai depender do percentual de gordura desse lutador, o quanto energia ele precisa, e isso vai estar diretamente relacionado com a quantidade de massa muscular, o nível de estresse fisiológico, como está o treinamento, né? Como é que está o estresse metabólico, a demanda energética desse atleta. Então isso é bem individual, mas pode sim ser beneficiado um atleta de luta com a dieta low carb. Você vai escolher o tipo de carboidrato, vai escolher os carboidratos mais saudáveis e os horários que você vai comer, ok? Pode ser uma boa estratégia, sim. Próxima pergunta. O que fazer para emagrecer quando se é apaixonado por massas? Olha, ser apaixonado por massas não é um problema. Não precisa ser um problema. Aliás, prazer em comer não é um problema. A falta de apetite, como eu falei lá na primeira pergunta, é um problema. O excesso de apetite, ou seja, a compulsão alimentar, também é um problema. Agora, o prazer em comer, gostar de comer, gente, isso é vida. Isso é uma bênção. Tá tudo certo gostar de massas. Tá tudo certo gostar de carboidrato. A questão é encontrar o equilíbrio com este tipo de alimento, assim como todos os outros tipos. Cada alimento pode ter um lugar na sua alimentação, ok? Agora, talvez, se você é apaixonado por massas, talvez você esteja abrindo mão de outros tipos de alimentos e comendo principalmente as massas. Talvez. Se esse for o caso, o que eu sugiro para você para emagrecer é inclua outros tipos de alimentos para que o seu paladar seja transformado, para que ele evolua de forma que você também vai sentir prazer com outros tipos de alimentos. Então você vai continuar tendo prazer com massas,
mas vai aprender a ter prazer também com outros tipos de alimentos que vão te ajudar a emagrecer. Então, a questão não é só o que você vai diminuir, o que você vai eliminar, excluir da sua alimentação, mas principalmente o que você vai incluir. Porque, olha, se você estiver ingerindo os alimentos que o seu corpo precisa, naturalmente, você estará reduzindo a quantidade total de massas. Porque se tiver lugar na sua refeição para vegetais na quantidade que você precisa, se tiver lugar na sua alimentação para carnes, que são proteínas de boa qualidade, você vai desenvolver um paladar onde você vai ter prazer com muitos outros tipos de comida, além das massas. Então, inclua na sua alimentação, no seu dia a dia, que tal um prato de vegetais diversificado? Não precisa ser folha, salada crua, não. Você pode escolher o tipo de vegetal com cores variadas para ingerir 2 vezes no dia, antes do seu prato principal, antes da massa, por exemplo. Consuma primeiro os vegetais e depois consuma a massa. Claro, em menor quantidade, provavelmente você mesmo vai ser levado, vai estar com um apetite tão menor que vai ser levado a comer uma quantidade menor de carboidratos, ok? Então, quando você consome aquilo que você precisa, que é o que o seu corpo precisa, antes, aquilo que você deve ingerir em menor quantidade, provavelmente vai acontecer de forma natural, sem sofrimento, mas claro, com inteligência. Você vai escolher o que comer antes e vai depois comer aquilo que te dá prazer com mais cautela, com mais tranquilidade. Afinal, seu apetite já vai estar bem menor, ok? E assim, claro, você vai emagrecendo à medida que você vai se envolvendo com outros tipos de alimentos, tá bom? Então, desenvolver o seu paladar e se apaixonar também por tantos outros alimentos saudáveis que nós temos à nossa disposição no dia a dia, tá bom? Vamos ver aqui se temos mais perguntas. Sim. Me perguntaram assim, dieta low carb funciona para emagrecer? Funciona. Dieta low carb funciona, sim. Como eu disse na pergunta anterior, dieta low carb, nós temos vários níveis de dieta low carb. Existem as mais restritivas e as menos restritivas, ou seja, com maior teor de carboidrato e com menor teor de carboidrato. A questão é você se adaptar a esse processo. Como o seu corpo se adapta a esse processo? Você precisa fazer uma transição ao longo dessa redução de carboidrato para que o seu corpo aprenda a te dar energia, a obter energia através dos outros nutrientes, porque o carboidrato é a principal fonte de energia, é a fonte de energia mais rápida, é aquela mais fácil para o seu corpo, é a primeira opção de energia que ele tem. E aí, se você tira drasticamente, você vai sentir realmente, vai ter desconforto, tem pessoas que passam mal, de fato. Então, o ideal é fazer essa gradativamente, fazer essa transição, reduzindo a quantidade de carboidrato, de forma que ela fique, dependendo da pessoa, ela pode ser 15% de carboidrato, 30% de carboidrato ao longo do dia, sempre escolhendo os carboidratos de boa qualidade, os alimentos que são fontes de carboidrato, que contêm fibras, que contêm vitaminas, minerais e não apenas farinha, amido, que são principalmente os vegetais, são os carboidratos de melhor qualidade. E é com esses que você precisa se envolver. Então, a dieta low carb, sim, funciona para o emagrecimento. E deve ser feito, deve ser desenvolvido na sua alimentação. Quais são os carboidratos que você pode tirar assim, sem receio algum? Açúcares e farinhas refinadas, farinhas brancas, farinhas industrializadas. Se você fizer isso, você já estará fazendo uma dieta low carb,
ok? Se você tem alimentação cheia de macarrão, pão, tapioca, biscoitos, tudo adoçado com açúcar, doces, guloseimas, à medida que você tirar isso, você já estará dentro de uma dieta low carb e o seu corpo vai responder muito, sim, favorecendo o seu emagrecimento. E aí, quando a gente mexe no carboidrato, nesse tipo de carboidrato, os refinados e os açúcares, o primeiro efeito do seu corpo, visual e lá na balança, é de redução na retenção de líquido. Ou seja, você desincha mesmo no primeiro instante. E por isso o efeito muitas vezes é tão rápido, ok? Bem, outra pergunta. Se eu comer só até as 18 horas, adianta para emagrecer? Ah, essa pergunta é boa, hein, Vandinho? Se eu comer só até as 18 horas, adianta para emagrecer? Gente, adianta. Porque você vai estar deixando de comer às 19, às 20, às 21, às 22, às 23, talvez o volume de alimento que você iria ingerir durante todo esse período até o horário de ir para a cama, você está eliminando todas essas calorias, esses alimentos, você já vai emagrecer, certamente. Agora, há também a questão do horário, 18 horas. Existem estudos mostrando que as pessoas que fizeram a última refeição do dia entre 18 e 20 horas, ou seja, 6 às 8 da noite, emagreceram mais. Então, fazer a última refeição entre 18 horas e 20, sim, ajuda no emagrecimento para algumas pessoas, de acordo com esse estudo. Mas o que eu vejo principal, voltou. Aí, então, ok, voltou? Estão me ouvindo? Muito bem, eu estava falando aqui sobre o horário da última refeição. Então, fazer a última refeição entre 18 e 20 horas, sim, ajuda a emagrecer, tá bom? Para emagrecer, outra pergunta que eu recebi. Para emagrecer, é melhor fazer 3 ou 7 refeições por dia? Depende. Pessoal, toda alimentação, toda dieta para emagrecer, ela precisa ser baseada na sua rotina, nas suas necessidades. E aí, há pessoas que precisam fazer maior número de refeições ao longo do dia. E há pessoas que não têm apetite. Por exemplo, tem pessoas que acordam de manhã sem apetite. Para que você vai se forçar a comer se o seu corpo está te mostrando que não tem necessidade de alimento naquele horário? Você pode sim, deve ouvir os sinais do seu corpo. Agora, você não deve, o que não ajuda no emagrecimento é você ficar muito tempo, longos períodos sem se alimentar, e aí, quando você for comer, você comer um grande volume de alimentos de uma vez, numa mesma refeição. Isso não ajuda no emagrecimento e nem na sua saúde. A cada vez que você faz grandes volumes de alimentos, você gera uma sobrecarga metabólica, principalmente com relação à insulina. Geralmente, quem fica muito tempo sem comer, e eu não estou falando de jejum intermitente, tá bom? Geralmente, quem fica jogando para frente o horário de comer, lidando com a fome, passando fome e deixando para comer depois, quando vai comer, o apetite está tão grande que é levado a comer grandes volumes de alimentos. E aí há uma grande liberação de insulina, que é um hormônio lipogênico, que vai gerar depósito de gordura no seu corpo. Então, isso não resolve, não é o favorável para o seu emagrecimento. Então, não adianta você fazer 2 refeições por dia e, nos outros horários, fazer grandes volumes de refeição. É melhor você fazer refeições em volumes menores, talvez mais vezes por dia. Mas também não precisa fazer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, a cada 4 horas. Não, você pode sim ouvir os sinais do seu corpo, ok? E entender o momento de se alimentar com moderação.
Muito bem, vamos lá para a próxima pergunta. Vamos ver como é que tá o nosso tempo aqui, que o Instagram me corta de uma vez, né? O que é mais importante? Contar calorias ou dosar nutrientes? O que é mais importante? Contar calorias. Cada refeição tem um número de calorias, fazer equivalência de alimentos, né? Trocar os carboidratos das mesmas calorias e colocar outros. Trocar uma refeição nutritiva de 500 calorias por uma torta de chocolates, 200 gramas de torta de chocolate com as mesmas 500 calorias. Para emagrecer, faz diferença? Faz. Para emagrecer, em primeiro lugar, você precisa cuidar da sua saúde. O emagrecimento acontece dentro de um ambiente saudável. O seu metabolismo precisa estar funcionando de maneira adequada para que ocorra o emagrecimento de fato. Então, você precisa de nutrientes. Não adianta trocar calorias de uma refeição cheia de nutrientes, fibras, antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias por outra da mesma quantidade de calorias, porém cheia de açúcar, carboidrato refinado, aditivo químico, cheio de farinha branca, que vai só te inflamar, te intoxicar, te promover retenção de líquido, né? Estimular a insulina e aumentar a gordura corporal. Não vale a pena. Então, o que ajuda mais é cuidar da qualidade do que você come. A qualidade das calorias que você come. Caloria é importante. Quem disser por aí que caloria não é importante, está enganado. É importante a quantidade total de calorias, sim. Porém, a qualidade dessa caloria é mais determinante. Não adianta restrição calórica, dependendo do tipo de nutriente ou a falta de nutriente que você está ingerindo, ok? E aí, olha só, se você precisa, para emagrecer, fazer uma certa restrição de calorias, então, toda caloria que você for ingerir, ela precisa ser rica em nutrientes. Se você vai ingerir menor quantidade de alimentos, essa menor quantidade ela precisa ser rica, concentrada em nutrientes, em vitaminas, minerais, proteína de boa qualidade, gordura de boa qualidade, ok? O pouco ou a menor quantidade total de alimento que você vai oferecer para o seu corpo, que você vai ingerir, precisa ser muito rica. Concorda? Compreende? Então, cuide da qualidade do alimento que você está ingerindo e não apenas do valor calórico. Existem muitos alimentos que nós chamamos de caloria vazia. São aqueles alimentos, e o álcool, por exemplo, que nem é considerado alimento, que são calorias com zero nutriente, aliás, até zero função no nosso corpo. Não deveria nem entrar para dentro do nosso corpo. Então, é esse tipo de alimento que você deve diminuir na sua vida, na sua rotina, para emagrecer, mas principalmente para ter saúde e, consequentemente, emagrecer de forma permanente, de forma sustentável, desenvolvendo prazer com a comida, aprendendo a comer outros tipos de alimentos, além daqueles que você já gosta. Esse é o segredo para viver bem com alimentação saudável, ok? Bem, eu vou dar uma passada aqui, porque o nosso tempo está quase encerrando, vou dar uma passada aqui. Dani C. Oliveira, eu respondi a sua pergunta, foi a primeira. Suplemento de vitaminas é você, não é? Foi a primeira pergunta que eu respondi, minha querida. Volta no final da live, quando eu encerrar essa live, volta no comecinho dela que você vai ver a sua resposta, tá bom? Deixa eu ver aqui mais, se tem mais alguma pergunta. Quem não conseguir enviar agora a pergunta, pode mandar depois que eu respondo na próxima semana. Todas as segundas-feiras, nesse horário, eu estarei aqui com você, respondendo a sua dúvida, tá bom? Deixa eu ver aqui.
Aqui já respondi sobre dieta low carb. Ok, fui lá em cima, agora deixa eu ver aqui embaixo. Muito bem. Bom, se não temos mais perguntas, eu agradeço a todos pela presença e me coloco à disposição para ajudá-los naquilo que for possível, naquilo que for a demanda de vocês, com muita alegria. Contem comigo, tá bom? E a gente se vê quarta-feira, às 11 horas, também estarei ao vivo para falar com vocês nessa semana. Quarta-feira, dia 25 de dezembro, às 11 horas, no Natal mesmo, estarei aqui para falar com vocês sobre comprometimento, rotina alimentar, disciplina, que principalmente nessa época do ano, gente, é muito desafiador, não é? E aí, será que tem que ficar muito focado? Será que tem que ter rigor na dieta nesse período do ano também? É sobre isso que nós vamos conversar, além de outras dicas e outras estratégias que eu vou passar para vocês para cuidar da sua saúde e emagrecer de forma permanente, tá bom? Beijo, fica com Deus e até quarta-feira.